mundo de tanto estresse, do corre-corre, todo mundo querendo tudo para ontem, é preciso que você dê uma parada, respire e continue a sua trajetória, seguindo sempre em frente. Desistir jamais. Por isso que eu convidei a psicóloga Milena Paiva para conversar com a gente um pouco sobre esse estresse. Milena, muito obrigado por participar do Mandou Bem e já vamos começar a conversar sobre essa correria do mundo de hoje. Por que as pessoas estão correndo tanto, Milena? Inicialmente agradeço, né, pelo convite e é uma pergunta muito complexa, né, essa questão do porquê, né, dessa correria, de tudo para hoje e para, na verdade, para ontem, né? Então, assim, quando a gente se questiona, muitas vezes é o mundo que está nos levando, né, a toda essa dinâmica. Eu sempre digo que as pessoas, quando chegam para mim, dizem, olha, eu quero alguma coisa para ontem. Eu digo, então vem amanhã. Que aí ontem fica sendo hoje, né? Mas por que as pessoas hoje, elas querem tudo ao mesmo tempo, o tempo todo? Então, eu acho que para a gente falar um pouco de estresse, é muito importante que a gente possa entender o que é o estresse, né? Para que a gente possa se identificar nesse lugar, né? A partir do momento que se a gente entende que o estresse atualmente é uma situação grave de saúde, de doença mental, né? É muito complexo, é uma situação que, se você parar para pensar, é uma epidemia hoje em dia no mundo, o estresse. Então, é muito importante que a gente possa identificar, primeiro, o que é o estresse? Será que eu estou sentindo alguma coisa que advém do estresse? Porque muitas vezes a gente para e essa palavra estresse é como se ela estivesse banalizada. Né? Virou uma coisa virou jardinagem, paisagismo. Isso. Na verdade, o estresse ele pode ser causado por uma vida muito agitada, por uma situação muito violenta que aconteceu na sua vida inesperada, pela perda de um parente, a perda de um emprego. Você pode somatizar isso e tornar isso uma coisa muito ruim e se estressar e a imunidade baixa e você começa a ficar mal, né? Assim, tem vários aspectos, esse é um deles. Perfeito. E o interessante é que por vários estudos, né, já foram feitos e realizados, inclusive estudos atuais, Sim, que mostram que cerca de 80% das urgências médicas, quando alguns pacientes chegam com algum tipo de sintoma, o profissional, o especialista, ele detecta que tem alguma coisa direcionada à questão de estresse. E muitas pessoas, elas fazem uma ligação do estresse e da ansiedade, que são coisas diferentes. sim. Né? Então, isso é muito importante a gente começar a identificar, né, o que é, na verdade, o estresse, né, como você colocou, né, que pode advir de várias situações. Por isso que quando o paciente está tendo algum sintoma, está tendo insônia, apresenta palpitações, entre outros, ele já está achando que é alguma coisa fisiológica. E muitas vezes é o quê? É toda uma dinâmica de vida que está trazendo o estresse. Né? Então, é muito importante, a princípio, a gente entender como é que funciona isso. Né? Porque muitas vezes o estresse, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a partir do momento que o nosso corpo ele se percebe em alerta, né? É uma questão de sobrevivência. Né? Isso aí já é o quê? É um processo de construção que desde sempre a gente teve que ter para sobreviver. E o corpo ele já entende fisiologicamente que a gente precisa o quê? Sobreviver, dos reparos. Nesse momento do alerta, luta ou fuga. O corpo faz o quê? Você também que trabalha com isso, você sabe. O pico de tensão, de estresse aumenta. Quando esse pico aumenta, o corpo se prepara. Você tem a gente volta quase à idade das cavernas, na verdade, né? Que você vivia você sempre buscava caçar ou se defender. Ou seja, fugir ou atacar. Perfeito. Atacar sempre é muito pouco, a gente sempre fugia, porque nós somos sempre presa, nós não fomos predadores naquela época, né? Então, hoje as pessoas, elas somatizam muito as coisas, as situações. Porque o que acontece? A partir do momento, eu vou contar um estudo clínico rapidinho para vocês entenderem um pouco, a partir da prática.
da nossa prática, tá? Um jovem que ele tem uma vida tranquila, teve uma produção básica na escola, né? Conseguiu sua graduação e teve um casamento, né? E começou a trabalhar num banco. Vamos supor uma história fictícia, mas com algumas questões reais que a gente tem todo o sigilo, né? Então, uma alegoria para trazer um exemplo para cá, Perfeito. né? E aí o que acontece? Questões voltadas às pessoas que trabalham com banco, muitas vezes é muita cobrança, metas para bater, muitas metas, e com isso começou a apresentar: doutora, eu estou com muitos sintomas, não estou conseguindo mais dormir, eu estou muito irritado, não estou conseguindo mais lembrar de muita coisa. Eu chego em casa, eita, esqueci alguma coisa no fogo, ou então não fechei o apartamento. O pensamento muito acelerado, muitas dores musculares, e aí você precisa entender, né? Os familiares orientaram e pediram para procurar um especialista. Foi para diversos especialistas e detectaram, de fato, uma questão emocional que estava reverberando no corpo. Então, quantas vezes a gente está desestabilizado, a gente esquece o que fez, o que a gente comeu no café da manhã, quando a gente chega em casa. Uma das coisas importantes que eu vejo, eu vou para um restaurante almoçar, eu vejo isso é uma coisa muito corriqueira, eu só não, todo mundo, basta você observar, aprender a observar dos lados. As pessoas colocam um prato, geralmente no restaurante self-service, colocam um prato e um celular do lado. Ele coloca um garfo de comida, de alimento na boca e tecla no celular. E aí ele não está, inclusive, experimentando, ou sentindo, saboreando, ou sentindo o prazer do almoço, de uma refeição, uma coisa sagrada. E aí esse ciclo fica vicioso. Você começa de manhã no café, no almoço, no jantar. Você não tem mais tempo para fazer as coisas. E aí uma coisa que mesmo nesse mundo cheio de muito estresse, de muita correria, é importante que você aprenda, como a música diz, o artista diz, ando devagar porque já tive pressa. A pressa, como a gente é inimiga da perfeição. E quando eu busco muito intensamente ou com muita pressa alguma coisa, eu me afasto da perfeição. Quando eu me afasto da perfeição, eu me frustro porque eu não consegui. E aí começa o primeiro processo do estresse, né? Perfeito. E eu não sei se eu te diria a questão de tempo, mas eu te diria de prioridades. Você começar a elencar prioridades na sua vida. E para a gente elencar prioridades, a gente tem que ter uma coisa muito importante, que é a consciência do aqui e agora. Eu tenho que viver esse momento que eu estou aqui com você. Eu não posso estar aqui com você falando e estou pensando, eita, eu tenho que pegar as crianças na escola, eu tenho que fazer supermercado, eu tenho que pagar a luz. Não, eu tenho que estar aqui e agora. E início, meio e fim. Cada situação a gente precisa fechar o ciclo para iniciar outro em todos os aspectos de nossa vida. E que as pessoas nem sempre dão conta que já estão nesse barco. Isso. E é um barco que ele afunda se você não tiver cuidado. Verdade. Porque as pessoas às vezes não, a grande maioria tem vergonha de pedir ajuda, tem vergonha de pedir psicólogo, tem vergonha de ir no psiquiatra, porque não pode, tem vergonha, esconde que não preciso, eu tomo remédio, se toma remédio controlado, um ansiolítico, tem vergonha de dizer, isso é um medicamento que virou uma coisa quase que normal hoje no mundo que se vive, de tanta correria, de tanta cobrança e o pior, de tanta necessidade de ser inserido nos grupos pelo que você tem, né, doutora? Perfeito. E essa colocação foi muito plausível que tu traz da frustração. Muitas vezes quando a gente está nessa busca inicial que a gente começou aqui, né? Por quê? Por que dessa coisa que eu tenho que fazer isso ontem? Que eu tenho que dar conta disso tudo aqui e agora? Por quê? Eu tenho que fazer o possível, não o ideal. E o possível é algo que advém da Milena, do Jussier. O que é o meu possível não é o seu. Eu não posso ficar me comparando ou direcionando o limite de João ao meu. E a partir desse momento eu começo
a ter uma consciência de que aquilo que eu fiz foi o meu possível. E essa sensação de frustração, né, que eu começo a me auto-sabotar. Eu começo a elencar uma meta que é praticamente impossível naquele momento, porque Maria, que tem uma vida completamente diferente da Milena, conseguiu. Então, se a Maria conseguiu, eu também devo, né, diante de toda a conjuntura que eu estou, conseguir também. E se eu não conseguir, eu vou ser o quê? Tida como frustrada? Como uma pessoa frustrada? Não. Eu tenho que ter a consciência do que é o meu possível e não o ideal. É o famoso mundo real e mundo ideal. Hoje as pessoas vivem muito no mundo de fantasia. De fantasia, no mundo digital, nos devaneios. E aí elas se frustram porque não conseguem. E uma coisa que eu quero terminar esse primeiro bloco perguntando para as pessoas, perguntando para você, telespectador, e para você, doutora Milena, por que as pessoas só acham que só serão felizes com aquilo que elas não têm ainda? Não sai daí não, que a resposta ela vem já, depois do intervalo, mas é rapidinho. Te aguardo. Fica aí que a gente vai continuar essa conversa muito interessante dos dias de hoje. Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no break. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988-390136. Avenida Nevaldo Rocha, 2908, Lagoa Nova. Antiga Avenida Bernardo Vieira. Olá! Hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Canguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo. É o loteamento Ecopark. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de R$ 166 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 166 mensais sem juros. Você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga, em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Canguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, está aí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo, entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 84987190040 e garanta o seu lote. Este também é o WhatsApp. Vou repetir, 84987190040. Loteamento Ecopark em Canguaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica. Aproveita! A DW Soluções Técnicas é especializada nas soluções de problemas nas áreas de segurança do trabalho e meio ambiente. Aqui, os melhores especialistas do mercado formam um corpo técnico capacitado, levando mais que lições às salas de aula. Venha fazer parte da família DW e transforme a sua vida com conhecimento e capacitação de qualidade. DW Soluções Técnicas. Estamos de volta e falando sobre estresse, mundo corrido, metas para bater, corre-corre, trânsito, engarrafamento. Exatamente sobre isso que eu convidei a doutora Milene Paiva para conversar com a gente sobre esse assunto. Eu deixei uma pergunta. E aí a resposta? É uma pergunta e ela pode ter várias respostas, né? É uma pergunta muito ampla, que ela está no mundo dos desejos. E quando a gente fala de desejo, né, é algo muito peculiar de cada um. Por que que eu sempre quero o que eu não tenho? O ser humano, ele é o quê? Ele é um ser desejante, mas também faltante. Sempre falta algo. E sempre você vai ter essa sensação de querer a mais, né? Então, sempre essa necessidade de buscar algo nessa incompletude, porque nós somos seres incompletos.
Nós não nascemos prontos, né? Perfeito. Nós nascemos não prontos e ao longo da vida vamos nos aprontando, vamos conhecendo, vamos estudando. Vamos buscando, vamos né? buscando e vamos aprendendo. E como é importante você ter a capacidade de entender que existe uma sequência. Não atropelar o caminho, é muito importante, né? As pessoas se estressam muitas vezes porque elas querem atalhos. E esses atalhos geralmente eles não produzirão um bom profissional ou uma vida mais tranquila ou menos estressada. Sim. A gente trabalha e a gente vive e a gente precisa pensar e entender em processos, né? Que existem processos. E a partir do momento que eu tenho um processo, eu tenho que entender até onde eu posso ir, né? E Rogers fala muito isso, né? Naquela situação eu posso ir até esse ponto. Certo. Mesmo que esse ponto ele não está tão agradável, mas se é o Eu posso ir, né? possível, eu preciso tentar trabalhar em cima o que eu posso tirar de proveitoso mesmo naquela situação adversa. Então é aquela velha forma que a gente fala muito no popular, né? Eu posso estar numa situação, vivenciar uma situação e escolher, olhar e perceber o lado de perdas, ou eu posso ver também o que eu estou ganhando e o que existe de produtivo, de proveitoso naquela situação. Doutora Milena, no mundo de hoje, as pessoas adoecem com muito mais facilidade do que antigamente, né? Pelo menos é o que a gente vê. As pessoas adoecem muito mais rapidamente. A imunidade desce, às vezes no espirro, começa a descer, enfim. E aí tem uma doença também que hoje que incomoda muitas pessoas, que é a famosa fibromialgia. Que, segundo alguns estudiosos, dizem que quando você sente dor no corpo todo, não é uma dor física. A fibromialgia é uma doença psicossomática? O que a gente pode falar da fibromialgia? Ela traz muito, sim, essa dor emocional, essa dor das emoções, que de alguma forma essas emoções foram tolhidas, essas emoções foram cristalizadas em alguns pontos do corpo e em algum momento o corpo vai reagir. Poderíamos falar assim também, que a fibromialgia ela desencadeia após uma longa jornada de tantas atribulações, tantas obrigações que as pessoas assumem, às vezes, sem necessidade, e elas assumem um papel de gestora, de responsável, de tanta coisa naquela família ou naquela casa, e que a responsabilidade é tão grande que ela continua na empresa usando essa mesma fórmula que ela usava em casa, e isso descarrega no futuro essa carga emocional e essa dor desencadeia no corpo todo, pode ser isso também? Porque tudo é uma experiência, na verdade, né? São as experiências que você tem durante a infância, a adolescência e a fase adulta que depois explode ou eclode no momento da vida. Pode ser isso também? Pode sim, e assim, isso é bem interessante quando a gente traz a questão do aqui e agora. Porque nessa situação, se aquela dor, se aquele sofrimento, se aquela situação adversa, ela tivesse sido administrada e aquela sensação, ela tivesse sido nomeada, ou seja, eu estou sentindo uma sensação, uma emoção, só que eu não sei o que é. E muitas vezes o corpo prende, né, a situação e o que acontece? Fica cristalizado ali, em algum lugar. E no momento em que a gente trabalha a fala, a gente começa a entender, a gente vai falar sobre aquela dor, sobre aquela situação, e aquela situação ela vai tomar uma forma, ela vai ter uma figura, e eu vou saber lidar com aquilo ali. Então ela não vai tomar um lugar desse corpo e não vai gerar essa cronificação dessa dor. Tem gente que diz, eu estou no inferno, hoje meu dia está no inferno, hoje eu estou no céu, hoje eu realizei tudo. Quer dizer, você quando está no céu, você realiza tudo, você está no inferno é porque você não realizou nada. O meu dia foi um inferno astral hoje porque eu não consegui realizar isso ou aquilo. Existe uma alegoria muito interessante
do povo sufi, que o médico, o rei, ele perguntava alguma coisa e se as pessoas não respondessem, os súditos, ele mandava sacrificar. E um belo dia, ele juntou os súditos e perguntou: onde é o inferno e onde é o céu? Aí ninguém soube responder. Aí ficaram se entreolhando e disseram: Majestade, a gente vai perguntar para um sábio que nos ensinou no reino ao lado. Tá bom. Aí perguntaram a eles, conversaram e disseram: Majestade, é melhor a gente ir lá. Porque a gente ir lá perguntar, talvez ele não saiba responder ou não responda igual, mas o senhor indo talvez seja melhor. Aí juntaram-se todos e foram os súditos junto com o rei para esse outro reinado. Quando chegou lá, o rei subiu, chegou na coluna, encontrou um sábio e disse: eu vim saber aqui onde é o inferno, o céu e o inferno, porque todos disseram que o senhor sabe, eu quero a resposta. Aí o sábio olhou para o rei e disse: mas quem é o senhor? Ele disse: eu sou o rei, mas não o meu rei, não é o do meu reinado. Meu rei é outro. Ele disse: não, mas eu sou o rei do reinado vizinho, você tem que me responder. Ele disse: eu não posso responder o senhor, porque eu não sou seu súdito, eu não sou seu empregado. Aí o rei puxou a espada, disse: vai dizer ou não vai? Esse é o inferno. Aí ele botou a espada, está aí o céu. Então, partindo desse princípio, o céu, o inferno você cria dentro de você, para que você possa, não é, estou falando no céu religioso, do inferno religioso, estou falando o céu, o caos que você cria, ou o céu que você cria para você hoje aqui, é você que cria em função das suas necessidades, ou da satisfação que você tem que dar para o povo, não é verdade? E é muito importante isso, porque a gente vai começar, a gente primeiro entender o que é o estresse. Né? A gente viu, de certa forma, alguns sintomas também para identificar o estresse. E agora, como lidar e minimizar isso? Né? É isso que você trouxe. A gente poder ter essa consciência, a gente se respeitar, saber o nosso limite, não querer ir além do possível naquele momento. Naquele momento ali é o que eu posso, é isso aqui. Isso não quer dizer que daqui a um tempo eu não possa vir a conseguir outras coisas, mas nesse momento é isso. E eu respeitar os meus limites, saber fazer o aqui e agora e trabalhar as situações adversas com o possível e não com o ideal. Então hoje a gente tem que começar a ter muito cuidado, não só com os adultos, mas os adultos com seus filhos também. De não ficar se imaginando que a vida na rede social é uma vida real, que geralmente as pessoas demonstram ser no digital aquilo que elas nem sempre são. Então as pessoas se frustram porque não são tão bonitos, não são tão ricos, não são tão felizes o quanto alguém que está postando. Então eu queria que a senhora mostrasse para as pessoas a necessidade da autorresponsabilidade, de não se envolver ao ponto de achar que se não é aquilo que está vendo na rede social, nas redes sociais, é porque se é uma pessoa infeliz, está no inferno astral. Uma pontuação muito importante essa, Jussi, muito importante mesmo, porque no consultório eu recebo muitos casos de adolescentes tendo essas indagações e, assim, com até ideações suicidas. Né? Porque eu não posso, porque eu não tenho, porque eu não sou igual a tal artista de cinema, porque eu já quero fazer um procedimento estético, uma jovem de 14 anos de idade, que não tem nem entendimento, né, nessa questão do corpo, né, que ainda está em formação, querendo essa perfeição, né? Essa imagem perfeita que é idealizada e é criada e não é real. Né? Então isso é muito importante, gente, que a gente possa ouvir os nossos filhos, que a gente possa conversar, que a gente possa ter esse momento de falar, de entender e também de poder aceitar as indagações e os questionamentos, né, dessas crianças, desses jovens, e não culpabilizá-los, rotulá-los. Chegar e eu entendo meu filho isso, mas mostrar que aquilo ali não é algo que de fato é genuíno, que aquilo ali é uma construção, que é uma montagem, que é uma fantasia.
Beleza, só para complementar. Então, qual é o conselho que a senhora daria para os pais que estão nos assistindo agora para ter um relacionamento mais próximo dos filhos? Como é que eles podem cuidar dos filhos para que eles possam entender um pouco mais o comportamento do filho? Como eles possam ter mais, como é que ele pode perceber mais que o filho não está mais respondendo aquilo que ele imagina? Como é que ele pode hoje agir? Porque na minha época o pai ele tinha um tipo de autoridade, um tipo de limite diferente de hoje. Na minha época minha mãe olhava e acabou, não falava mais nada, ela olhava e você já tinha... Mas hoje mudou tudo, hoje a modernidade, a tecnologia. Então, qual é o conselho que a senhora daria para os pais, os avós, quem tem crianças em casa? Perfeito. Como ele lidar melhor com esse jovem que sabe tudo? Então, Jussi, gente, é muito importante. Eu sei que muitas vezes, eu digo porque eu também tenho 3 filhos, eu trabalho muito, mas é muito importante a gente, mesmo que eu não tenho tempo, eu não consigo ver muitos meus filhos, é muito importante que a gente possa observar os pequenos detalhes. Ou seja, que a gente chama padrões de comportamento. São comportamentos que realmente são comportamentos que eles acontecem, eles têm uma continuidade, sempre aquele mesmo padrão. Tá? Saiu do padrão, tem alguma coisa errada. É importante que a gente observe. Tá. Né? Se o adolescente ou a criança ela já tem uma postura mais proativa, ela tem uma postura mais social e ela está mais introspectiva. Ou mais agressiva. Ou mais agressivo, né? Teve uma mudança na alimentação, no sono, são detalhes. E o pai tem que correr em cima logo. Isso. Mas para isso o pai precisa observar. Isso. Precisa estar mais presente. Como dizia a propaganda, não basta ser pai, né? Você tem que estar presente na vida dos seus filhos, né? Doutora Milena Paiva, muito obrigado por esse papo agradável, essas informações, tantas coisas bacanas que a senhora falou pra gente. Eu gostaria que a senhora na Câmara do Mandou Bem deixasse uma mensagem para as pessoas desse mundo estressante. Agradeço novamente, né, a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com você. E o que eu tenho para dizer a você e a todos vocês é que a vida é muito curta, né, e que sempre haja amor e haja sonhos para a gente recomeçar. Obrigada. Doutora Milena Paiva, falando pra gente sobre estresse, agora com um sorriso nos lábios, depois de uma aula dessa, a gente tem que encerrar o programa assim. Paz, luz. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha muita fé em você. Prossiga. Acredite que tudo vai dar certo. E o Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Muita paz. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Ecopark. Vendas exclusivas LL Imóveis. A sua imobiliária. DW Soluções Técnicas. Capacitação, segurança no trabalho e meio ambiente.